Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como será que vocês reagem quando a verdade do Evangelho confronta as suas escolhas? Vocês simplesmente silenciam, negociam, endurecem os seus corações ou permanecem fiéis ao Senhor? É sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Pois, meus irmãos, através desta palavra, o Senhor vai revelar onde está a sua verdadeira força. Hoje nós refletiremos sobre os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 8 ao 10, e capítulo 7, versículos do 54 ao 59. Fala, Deus, que os teus servos escutam. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamados dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O céu se abre para os fiéis. Meus irmãos, hoje a liturgia faz memória a Santo Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja. Aquele que inaugurou com o próprio sangue o caminho dos que seguem o Senhor até o fim. O texto contido nos Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ler, ele nos apresenta dois momentos que são inseparáveis. Em Atos capítulo 6, versículos do 8 ao 10, nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo. E em Atos capítulo 7, versículos do 54 ao 59, nós vemos Estevão fiel até a morte. Meus irmãos, o autor sagrado nos mostra que Estevão estava cheio de graça e poder. Ele estava cheio do Espírito Santo, a tal ponto que ninguém conseguia resistir à sabedoria que vinha de Deus. E aqui está o primeiro ensinamento desta palavra. Quando alguém se deixa conduzir pelo Espírito, a verdade se torna mais forte que qualquer oposição, ao ponto de ninguém conseguir calá-la. Mas quando nós avançamos para o momento do martírio contido no capítulo 7, nos versículos do 54 ao 59 deste livro, nós percebemos algo ainda muito mais profundo. A fidelidade de Estevão teve um preço. Diante da verdade anunciada por ele, os corações endurecidos se encheram de ódio. Estevão é então apedrejado. E é justamente nesse momento que acontece algo extraordinário. O céu se abre. Ele então contempla a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Pai. A mensagem é muito clara e profunda, meus irmãos. Quem vive cheio do Espírito, ele aprende a enxergar com os olhos do céu, mesmo quando a terra se torna um lugar de rejeição, um lugar de hostilidades. Mas aquelas pedras arremessadas contra Estevão, elas não tiveram a última palavra, e sim a misericórdia de Deus derramada sobre ele.
Meus irmãos, o significado do martírio de Santo Estevão é muito claro para nós. O cristianismo não se sustenta pelo poder, mas pelo amor que permanece fiel até o fim. Estevão morre como Cristo viveu. Ele morre entregando o Espírito e também perdoando. É exatamente por isso que a igreja o chama de protomarte, ou seja, o primeiro a selar com sangue aquilo que proclamava com a vida. Mas é importante compreender, meus irmãos e minhas irmãs, que o martírio não se limita ao derramamento de sangue. Existem outros martírios silenciosos e também cotidianos. Existe o martírio de quem permanece fiel sem ser reconhecido. O martírio de quem perde amizades por não negociar a verdade. De quem luta diariamente contra o pecado. De quem escolhe perdoar ao invés de se vingar. Esses martírios, meus irmãos, são como que pedras invisíveis, mas ao mesmo tempo reais, que também ferem. Como vai nos recordar São João Paulo II, o martírio não é apenas o dom do sangue, mas o dom total da própria vida. Assim, meus irmãos, Santo Estevão se torna modelo para nós, não apenas para quem morre por Cristo, mas para quem vive por Ele todos os dias. E é aqui que a palavra nos alcança diretamente. Quantas vezes, meus irmãos, nós reagimos com pedras quando somos contrariados? São palavras duras, são julgamentos e tantos ressentimentos. Mas Estevão nos ensina que há um outro caminho para que nós possamos trilhar. O caminho da mansidão que nasce da intimidade com Deus. Talvez você esteja vivendo um martírio escondido, uma fidelidade que lhe custa muitas lágrimas. Mas hoje o Senhor lhe diz para permanecer firme, porque o céu já está aberto sobre você. Santo Agostinho, ele nos ajuda a compreender a fecundidade do testemunho de Santo Estevão, ao afirmar que se ele não tivesse rezado, a igreja talvez não tivesse Paulo. Vejam, meus irmãos, no meio daquela situação crucial vivida por Estevão, Deus já estava gerando conversão, porque o amor vivido até o fim, ele sempre produzirá frutos, ainda que nós não o vejamos. Meus queridos irmãos, o martírio de Estevão nos confronta e ao mesmo tempo ele nos consola, porque vale a pena viver para Cristo, mesmo quando isso custa tudo. Já dizia Santa Teresa d'Ávila que é justo que muito me custe o que muito me vale. Portanto, o testemunho dele hoje nos ensina a não negociar a verdade, a não endurecer o coração e a nunca deixar de amar, mesmo quando isso nos doer. Pois onde o mundo vê derrota, meus irmãos, Deus faz nascer a ressurreição. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.